A cada dia eu noto que vocês entendem mais sobre detalhes do nariz. No entanto, eu quero ser muito preciso e por isso estou fazendo este vídeo. Vou explicar com muito detalhe, com zoom nas imagens, de que se trata. Vamos lá, vamos para a primeira imagem. Na primeira imagem, eu chamo isso de ponta levemente definida. O que significa isso? Na ponta nasal não temos nenhum tipo de marcação. Sim? Então, não tem sombra nenhuma, não tem marcação nenhuma. Essa é uma escolha. Na segunda fotografia, nós vemos já uma levíssima marcação e essa chama-se ponta semidefinida, quando vemos que tem um pouquinho de marcação já. Já sabemos onde se ubica exatamente a ponta. E para finalizar na terceira, que chamamos de ponta definida, é quando a marcação na ponta é franca, sim? Ilumina claramente. Muito bem, entre mais definida a ponta, o nariz pode parecer um pouquinho menos natural. Por quê? Eu vejo que as pessoas chamam natural quando tem menos definição. No entanto, até uma ponta semidefinida existe na natureza e é absolutamente normal. Agora, se vocês fazem uma ponta muito marcada, não tem problema, posso fazer. Se vocês fazem ponta mais definida, então já sabem o que acontecerá. Um segundo item que chamamos muita atenção é a forma do dorso. Sim? Como será a forma do dorso? Se será reto, se será um pouco curvo, se será mais curvo. Vamos para a primeira imagem. Então, na primeira imagem, a gente está vendo, vocês veem aqui claramente nesta imagem, que o dorso está bem reto do radiz, que é o início do nariz, até a ponta. Sim? Muito bem. Para entender melhor, agora vamos para a segunda imagem. Vocês veem agora nessa segunda imagem, que eu chamo dorso levemente curvo, que o dorso afundou levissimamente, dando uma leve curva. E isso é um dorso levemente curvo. Mas vocês podem afundar mais um pouco essa curvatura e o que eu chamo nariz curvo. A curvatura do dorso, ela tem um impacto diferente. Então, entre mais reto seja o nariz, é mais sóbrio e entre mais curvo, ele fica um pouco mais frágil, mas não frágil de fraqueza, e sim de delicadeza. De todas formas, todos os narizes que eu faço sempre com bastante delicadeza, mas a pegada, para ser um pouco mais corriqueiro, a pegada é de mais sobriedade ou mais fragilidade. Agora vamos falar de quê? Deste pauzinho que fica aqui entre a ponta do nariz e o lábio. Essa divisória, esse espaço entre os dois buraquinhos do nariz chama-se columela. Ela pode ser reta, levemente curva e mais curva. Então, vamos entender melhor. O que é uma columela reta? Como vocês veem, os pontinhos estão totalmente retos. E vocês veem que esse pauzinho é reto. Isso é columela reta. A segunda coisa, columela levemente curva. Vocês veem que dá uma leve inclinação para superior. Sim? Perfeito. E por último, vem na imagem uma columela curva. Então, vocês viram que na primeira imagem estava totalmente reta, na segunda levemente curva e agora nesta terceira que vocês estão vendo na tela é bem mais curva. Então, isso também é uma escolha. Sim? No entanto, recordem, se vocês não querem que se veja este pauzinho que estou tocando nas minhas mãos aqui, vocês devem escolher uma columela reta. Entre mais reta for a columela, também entendam que menos visíveis são as narinas, os buraquinhos do nariz. Quando você escolhe uma colunela mais curva, você verá mais os buraquinhos. Quando você escolhe uma colunela mais reta, você os verá menos. Um outro detalhe muito interessante é a posição da ponta. Se a ponta está acima do dorso, olha gente, isto aqui é o dorso e esta aqui é a ponta. Se a ponta está na frente do dorso ou está ao mesmo nível do dorso, então, como na primeira imagem, vamos lá para a primeira imagem. Vocês veem que não tem degrau entre dorso e ponta, é uma coisa só. Sim? O dorso desliza pela ponta. Já vocês veem que nessa segunda imagem temos um degrauzinho, onde deixa a ponta um pouco mais acima do dorso. Isso não significa, sim, que a ponta seja mais ou menos definida. Você pode ter uma ponta definida ao mesmo nível do dorso, mais definida,
ou uma ponta menos definida acima do dorso. É apenas uma escolha. Agora vamos continuar com ângulos. O que é o ângulo nasolabial? O ângulo nasolabial é o seguinte, é a angulação que existe entre nariz e lábio. Aqui, olhem para meu nariz. Entre nariz e lábio, por isso chama-se nasolabial, a esta pequena curvatura. Vamos para a primeira imagem. Olhem na tela. Vejam bem, este é um ângulo de 90 graus. 90 graus é praticamente um nariz que você vê mais reto, sim? Não tem tanta projeção, porque o ângulo nasolabial, olhem para mim agora, é o que determina quão levantado está o nariz. E agora vamos para o próximo ângulo, que é o ângulo de 115. Isso, a ponta vai ficando mais para cima, sim? E se passarmos, olhem na tela agora, para o ângulo de 120 graus, vemos que ainda está mais elevada a ponta. Então, à medida que você vai elevando, aumentando o ângulo nasolabial, a ponta vai ficando cada vez mais projetada. Muito bem. Então, agora vamos falar um pouco sobre combinações. Combinar. Eu estava aqui aproveitando e levando esta guia aqui. Agora, vou soltar esse telefone. Agora, vamos fazer combinações. Então, o nariz pode ser reto, no dorso, com ponta semidefinida, com ângulo nasolabial de 90? Pode, e será um tipo de nariz. O nariz pode ser curvo, com ângulo nasolabial de 120, com a ponta arredondada? Pode. Então, eu quero que vocês vejam um pouco isso. Quando vocês observam o nariz, é difícil dizer, eu gosto ou não gosto, mas por que você gosta? Aos pouquinhos você vai entender, dizer, olha, não, eu gosto de um ângulo nasolabial mais aberto, mais fechado, ou de uma ponta mais definida ou menos definida, ou de uma coluna reta ou curva, ou de um dorso mais elevado ou menos elevado. Esqueci uma coisa, olhem para a imagem. A junção dorso-sobrancelha. A junção dorso-sobrancelha, ela, na verdade, não é muito uma escolha. Você pode escolher mais marcado, como na primeira imagem, ou menos marcado, como esta segunda imagem. Vamos voltar. Na primeira imagem, vocês vão ver que está mais marcado, sim? E na segunda imagem está menos marcado. Mas, de todas formas, é um estilo e eu sempre gosto de que tenha uma boa junção dorso-sobrancelha. Então, gente, eu espero ter ajudado para vocês, sim? Espero que fique cada vez mais claro. Eu estou sendo um pouco maçante nisto, mas realmente isso tem me ajudado muito. Muito a quê? A que os pacientes realmente obtenham o que querem. Como sempre, nada é garantia de resultado porque não são de massinha. Mas realmente podemos nos aproximar cada vez mais do que vocês desejam.